Fala pessoal, beleza? Bom, hoje a gente vai estar comentando sobre um livro bem interessante aqui, né? Que é o livro Bitcoin Red Pill, o Renascimento Moral, Material e Tecnológico, escrito pelo Renato 38. Provavelmente vocês devem conhecer, né? O cara tá tomando bastante, graças a Deus, alguém de valor ganhando visibilidade na internet. Eu tô gravando esse vídeo aqui só porque eu não achei nenhuma outra pessoa gravando, falando sobre esse livro aqui no YouTube. Eu queria também estar comentando de maneira breve. Eu também não vou estar me estendendo no assunto, até porque esse livro aqui ele se trata de maneira mais técnicas do que sociais. O prólogo ele pega na questão mais social, né, de você dele implicar assim, por que você utilizar o Bitcoin como imperativo moral para estar se desvinculando do Estado, e os demais capítulos ele explica de maneira mais técnica sobre o Bitcoin. Então, assim, é bem importante você ler, principalmente as pessoas que não entendem o que é Bitcoin, o porquê de usar o Bitcoin. É muito interessante você estar vendo esse livro. E o prólogo já inicia comentando sobre as questões sociais do Brasil, né? E ele implica lá nos motivos de você estar parando de usar o Bitcoin. E, cara, assim, logo quando eu li, eu acho que eu li no ano passado, em junho do ano passado, isso assim, abriu minha mente de uma vez. Eu tava vendo ali no YouTube até que apareceu o Renato 38 no podcast do A Deriva, do Arthur Petri. Aí eu fui ver, tem um pessoal comentando também, chamando ele de doido, né, igual fizeram também com o Dr. Enéas, né? Todo mundo que aparece ali com novas ideias, falando a verdade, é um doido, é um maluco. Eu abri o vídeo, assisti todo o podcast e fiquei surpreso, né, com o que o cara estava dizendo. Tudo que eu acreditava ali ele falava tudo o contrário, né? Expunha também a subversão, a degeneração do nosso país. Aí eu comprei o livro aqui, o Bitcoin Red Pill, também tem ele em PDF aí na internet, tá? Vou estar deixando o link aí na descrição, PDF, tem em audiobook também no YouTube. E eu li, eu me interessei bastante e desde então tô comprando cada satoshizinho que eu compro, cara, eu já guardo, estoco o máximo porque enfim, passou um carro, mas vamos continuar. O livro evidencia o livro evidencia a degeneração, né, como eu já comentei, a subversão do país. Isso explica que, cara, no regime de juros negativo você não consegue ter nenhum investimento e se você sempre vai ser diluído, que é o que o livro aqui, ele também, o Renato em podcast sempre comenta, porque você tem que medir os seus investimentos, seu lucro através relacionada à expansão da base monetária, que na verdade é a inflação, né? Dizem que a inflação é só o aumento de do preço das coisas, né? Por exemplo, se o arroz aumentou 5%, dizem que a inflação é 5%, mas na verdade a inflação é o aumento da base monetária. E a base monetária geralmente ela se expande de 25 a 30% ao ano. Ou seja, se seu investimento não subiu, você não teve lucro, descontado o risco de trabalho de mais de 30% ao ano, você na verdade está sendo diluído pelo Estado. E a maneira de você estar saindo desse esquema estatal, né, de empobrecimento das pessoas é através do Bitcoin, tá? Ele também tem um curso, que é o curso Bitcoin Black Pill, que ele ensina para você também que entende nada, zero de carteira, de como está criando sua carteira, de como tá, enfim, utilizando o Tor, né, a rede Deep Web, para estar comprando Bitcoin comprando sem KYC, né, que é sem identificação, sem documentos. Ele explica ali tudo bem direitinho para você estar conseguindo se desvincular desse brega, né? Na verdade que o Renato eles estão chamando o estado de brega. E outro ponto também que o livro toca é na questão da educação, né? Que é uma forma de engenharia social para você estar atacando as pessoas menos instruídas e que também tem toda uma relação com a economia, que é a relação de baixa preferência temporal, que é quando você não tem uma moeda que tem valor, né? Por exemplo, tem uma hiperinflação, você não consegue acumular valor, então sua preferência temporal tem que ser alta. Você tem que pegar esse dinheiro e já gastar, já ir no mercado comprar coisas, já tem que suprir suas necessidades básicas. É isso que o livro cita aqui, ó. Na página 66, eu abri o livro aqui em PDF, tá? Vou estar deixando o link aí na descrição. E ele comenta aqui, ó. Nenhuma sociedade com QI médio inferior a 90 chegou ao primeiro mundo, e com exceção de lugares que experimentaram o terror comunista, nenhum país com QI médio acima de 100 deixou de se tornar desenvolvido. E o QI aqui do Brasil é 83, né?
QI menor que de certos chimpanzés. Compreendendo esse conceito e observando como as prioridades médias da população têm descido para baixo na pirâmide referida, fica claro como a camada da personalidade média da população, o QI e o desempenho em testes de conhecimento informativo tem decaído sistematicamente por décadas no Brasil. Ou seja, essa questão da baixa preferência temporal tem a ver com a educação e é algo sistemático, é de décadas no país, tá? As correlações entre baixa preferência temporal, que é o autocontrole de sacrificar benefícios no presente para usufruir no futuro, o alto QI e a maior renda são observáveis em indivíduos e em populações, embora haja grande controvérsia entre a causalidade recíproca ou comum. Aí comenta também sobre a destruição da inteligência, né? Ou seja, a única maneira de você estar deixando de financiar esse estado que te destrói, que destrói sua família, que destrói as crianças, que emburrece a população, é através do Bitcoin. Ou seja, se você quer mudar essa sua configuração mental, você quer voltar a pensar a longo prazo, que é o que o Estado não quer, você primeiro tem que se desvincular desse ensino dado ao Estado, do Estado em si. Ou seja, se você tem que pensar a curto prazo com a moeda estatal, então começa a usar Bitcoin e começa a pensar a longo prazo. Saia desse sistema de consumismo e começa a poupar. E é algo que a moeda fiduciária impossibilita você estar fazendo isso, porque a expansão da base monetária em massa, cerca de 25 a 30% ao ano. Ou seja, a única coisa conservadora, o meio conservador de você se separar desse estado de coisas é através do Bitcoin, e o livro explica também, tá certo? E bom, o resto do livro se trata só de coisas mais técnicas, questões mais técnicas. Estou até com o sumário aqui aberto, tá? Aí, qual o valor dos Bitcoin, é bolha, como e quanto, a diferença do ouro e do Bitcoin, tá? São questões que eu recomendo que você leia o livro de maneira... ler o livro mesmo, tá? Ficaria muito difícil estar passando num vídeo curto todo o ensinamento que esse livro passa. E se você quer realmente se desvincular do Estado, quer aprender, você quer reter conhecimento de verdade, leia Bitcoin Red Pill, tá certo? É essa a minha recomendação. Tem meu site aí também, é meu blog, né? Eu costumo escrever algumas coisas. Se você quiser dar lá uma passada, tem lá também o par do livro Bitcoin Red Pill, lá no meu site, certo? Se você quiser estar lendo, recomendo bastante. E é isso. Abraço a todos, que Deus nos abençoe desses tiranos vagabundos e de Lula. Abraço. Lula que é o mais vagabundo deles.